Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. A todos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Fica depois com ela aberta, tá? A gente vai também dar uma olhada em outros pontos aí. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Aleluia. Glórias a Ti. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome. Deixa eu fazer uma correção aqui para uns irmãos. Não sei se foi o culto passado, o culto retrasado, não lembro que culto que foi. Eu acho que eu comentei que fazia 20 anos que eu tinha feito a cirurgia. Não faz 20 não, irmãos, é 19, tá? Reduz um ano. 20 vai fazer ano que vem. Não tem problema, um ano a mais. Um ano a mais. Aleluia. Mas uma coisa é, há 19 anos atrás, conforme aquilo que o Senhor está nos conduzindo no culto, há 19 anos atrás, o médico disse para minha esposa, eu não estava sabendo, eu estava na mesa de cirurgia, ele pode voltar de lá paralítico, talvez ele não ande mais. E depois que eu voltei da mesa de cirurgia, praticamente um dia dormindo direto, que eles ficaram assustados, ele falou, ó, não está em coma, não está nada, só está dormindo. O médico chegou e falou, você vai estar proibido de fazer qualquer tipo de esforço. Você não vai poder mais praticar nenhuma atividade física. A única coisa vai ser hidroginástica, mais nada. E eu glorifico a Deus, porque ainda que o homem diga, a última palavra vem do Senhor. E hoje nós sabemos que muitas vezes tem irmãos que chegam e falam assim, mas você pode pegar isso? Só eu e o pastor Laércio a gente sabe os esforços aqui, né? A quantidade de peso, a quantidade de carga que a gente carrega aqui. E agora não é falando carga só espiritual não, estou falando peso. Carrinho de pedra, tijolo, areia, bloco, é isso aí. E assim, o médico disse, mas se o Senhor não tem um propósito na sua vida, pode ter certeza de uma coisa, pode ter certeza e convicção, tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor. E Ele vai fazer aquilo que Ele preparou para você. Amém? Então, Provérbios capítulo 3, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 8, que diz assim. Ó, a minha tradução fala assim, tá? Esta tradução. Eu sei que algumas estão próximas, parecidas, e algumas iguais. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Conforme nós estávamos louvando, achei tão tremendo que o Senhor, a hora que nós estávamos louvando, Ele me levou lá em Atos 16. A hora que Paulo e Silas, eles tinham acabado de fazer algo, e eles saíram dali daquele lugar. E uma jovem com espírito de adivinhação chegou até eles e começou a falar. E Paulo, sem ter nenhum tipo de medo ou coisa do tipo, chegou e falou, espírito de adivinhação, sai dessa moça agora em nome de Jesus. E os senhores desta moça, que ganhava dinheiro com a adivinhação, ficaram furiosos a ponto de denunciar, dizendo que eles estavam fazendo práticas que contrariavam ali o império. E eles foram açoitados, foram lançados na prisão. Mas você acha que eles olharam e ficaram, ai, será que eu vou desistir? Será que é isso mesmo que Deus tem para a minha vida? Será que é isso? Será que é aquilo? Não. Diz que aproximadamente próximo da meia-noite eles estavam orando, adorando. Ou seja, o que é uma oração e adoração? É quando não há
ou quando não há aquele negócio de uma repetição, ou quando você não pede por alguém, é simplesmente quando você louva e adora, engrandece, exalta, glorifica e honra ao nome do Senhor. E diz que naquele lugar, quando eles começaram a adorar ao Senhor em oração, quando eles começaram a colocar a voz deles em adoração, quando eles começaram a orar ao Senhor, quando eles começaram a se prontificar em agradecer, mas agradecer do quê? Agradecer de ter ali apanhado, agradecer dos açoites, agradecer de ter sido ali jogado dentro de uma prisão, não, eles estavam agradecendo a Deus, porque eles estavam ali por um propósito, e ali diz que as cadeias, os grilhões, tudo ali caiu por terra, tudo foi literalmente derrubado. Entenda, não foi algo espiritual simplesmente, foi algo espiritual que se concretizou na matéria. Então Deus, ele pode fazer isso sim. Deus, ele quer agir dessa maneira sim. Deus quer fazer na nossa vida sim. Mas existe algo que nós temos que fazer, ou melhor, compreender. E aqui em Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 5 ao versículo 8, ele fala de uma palavra que logo pela manhã o Senhor fez eu refletir muito sobre essa palavra: confiar. Nós confiamos literalmente em Deus, ou essa confiança está baseada simplesmente em palavras? Nós confiamos como muitas vezes uma criança, ela confia em estar no lugar alto e se jogar nos braços do pai ou da mãe, sabendo que o pai e a mãe ele vai segurar? Nós estamos realmente confiando em Deus a ponto de nós nos lançarmos totalmente sem temer? Ou nós ainda temos medo? Ou tem alguma parte de nós ainda que tem receio? Ou alguma parte de nós ainda começa a olhar e falar: mas o que será que os outros vão pensar? O que será que a minha família vai pensar? O que será que os meus amigos vão pensar? Quem se entrega totalmente a Deus, ou quem confia totalmente nele, começa a compreender um primeiro princípio, conforme nós lemos: tem que ser de todo o coração. Se não for de todo o coração, entenda, o restante que você está fazendo simplesmente é uma ilusão. Se não for de todo o coração, você está enganando a si mesmo, tentando colocar uma roupagem de um evangelho que não tem naturalidade. Sabe aquele negócio de ser criado na igreja, mas nunca ter o conhecimento de quem é Cristo, porque nunca nasceu de novo? É isso. Ou seja, quando nós nos entregamos de todo o coração, nós entendemos muitas vezes algo que até o Senhor fez me lembrar que assim, eu não sei se todo mundo aprendeu isso na escola, mas eu vou te falar, isso ficou tão gravado na minha cabeça, quando a professora, eu estava lá pequenininho, a professora falou: o que é o vento? O vento é o ar em movimento. Gravou aquele negócio, você fala assim: Senhor, acho que todo mundo aprendeu isso desde pequenininho, assim, não tem como. Daí ele falou assim: o que é a igreja? O que é a igreja? A igreja é o evangelho em movimento. Se não for assim, está tudo parado. Se não for assim, não existe evangelho. Se não for assim, não há confiança. Porque se a igreja não estiver se movimentando daquilo que o evangelho é, simplesmente nós estamos sendo enganados por nós mesmos. Mas quando há confiança, nós nos lançamos. Esta confiança que diz de todo o coração é sem limites, sem nenhum tipo de negociação. Sabe aquele negócio? Senhor, eu te sirvo sim. Senhor, eu vou entregar a minha vida sim. Mas espera aí, e se Deus hoje falar para você: se você não fizer isso hoje, eu te levo desta terra? E aí?
E se o Senhor falar assim, hoje é o seu último minuto de vida, a hora que você sair daqui você vai ter um infarto e eu vou te levar. Radical demais? Não, pode acontecer a qualquer momento. Por isso que ele fala de todo coração. E de todo coração, não esqueça, a palavra ela é muito clara, que fala que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, se nós não entregarmos de todo o coração, ele sabe muito bem que nós podemos ser enganados através deste mesmo coração. Por isso que ele fala, tem que ser de todo o coração, senão não tem como viver milagres. Ou melhor, não tem como viver a intimidade e o relacionamento com Deus. Não tem como viver aquilo que Paulo e Silas viveram. Que eles, depois de serem açoitados, depois de serem presos, depois de estarem ali praticamente ali lançados dentro do cárcere, a alegria do Senhor estava neles, a ponto deles glorificarem, exaltarem, engrandecerem o nome do Senhor, e não estavam nem um pouco preocupados com o que ia acontecer, porque eles sabiam quem era o Deus que eles serviam, ou seja, eles confiavam. E quando é esta confiança, e nós nos lançamos inteiramente nele, nós começamos a quebrar algo que existe dentro de nós, que se chama religiosidade. Tem muitas pessoas religiosas dentro da igreja, e não tem aqueles que querem servir Jesus. Quem é o religioso? O religioso, você percebe bem quando ele chega e fala assim, não, eu aprendi assim, ponto. Perfeito, vai morrer assim, ponto, acabou. E pode muitas vezes ir para o inferno assim, ponto. Sabe por quê? Isso se chama orgulho. Quando nós não entregamos todo o coração, nós permitimos que o orgulho faça parte disso, e nós não rompemos para ter esta confiança inteira no Senhor. Então, quando nós temos essa confiança, nós quebramos estas barreiras, quebramos estes grilhões, arrancamos estas algemas e falamos, Senhor, eu dependo de Ti. Faça o que o Senhor tem que fazer. Coloco a minha vida em Ti, mas lanço, toda a minha confiança em pensamentos, em emoções, na minha, aspas, razão e em todo o meu entendimento, que é um outro princípio que ele nos fala, né? Não se firme no seu entendimento, que é aquilo que muitas vezes nós fazemos, né? Quantas vezes você já não viu as pessoas falando isso? Não é de Deus, vai lá e faz, quebra a cara, Deus mandou? Não, mas tinha tudo para ser de Deus. Então, ter tudo para ser de Deus não é de Deus. Se o Senhor não confirmar para você através da palavra, não é de Deus. Simples assim. Porque muitas vezes nós somos, aí entra de novo lá, o coração, não é? Muitas vezes nós somos impulsionados pelas nossas emoções, queremos ter razão, mas esquecemos de perguntar para Deus se a nossa confiança está nele. Quem é que manda? Ele. E daí nós tomamos decisões precipitadas, começamos a colocar argumentações precipitadas e esquecemos de usar aquilo que Ele nos deu de melhor, que foi a sua palavra. E quando essa palavra ela entra em nós, a própria palavra descreve que ela vai até na divisão da alma e do espírito, e ela começa a fazer a compreensão de tudo que somos e daquilo que nós temos aqui. Ele começa a discernir pensamentos e começa a revelar quem realmente nós somos. E quando isso daqui ele acontece, aí há um despertar, que daí ele dá o prosseguimento e fala assim: reconheça-o em todos os seus caminhos. E aqui eu quero fazer um adendo, quero te fazer uma pergunta. Tudo que você faz, você tem visto a mão de Deus ou você tem visto mais a sua?
Aonde você está hoje, ou no local que você presta serviço, no local que você está trabalhando, ou dentro de sua casa, que mão você está vendo? A mão de Deus ou a sua? Se nós não entendermos que Ele tem que ser visto e o reconhecermos em nossas ações e atitudes, como nós podemos dizer que confiamos? A confiança está em lançar tudo nas mãos dele. Ou melhor, vamos falar em termos claros, perder o controle para que ele assuma o controle. E diante disso, nós temos dado o controle para ele? Nós temos agido com sabedoria a ponto de sabermos priorizar o reino dele em vez das nossas vontades? Por que isso? Porque se nós não fizermos e não sabemos e não soubermos fazer isso, nós estamos falando para ele: eu confio, não confiando. Nós vamos poder ver milagres dessa maneira? Podemos. Preste atenção nisso, podemos. Porque o milagre não está vinculado à sua confiança. O milagre está vinculado à fé das pessoas que estão em volta. É loucura? Não. Porque a confiança ela tem muito a ver com aquilo que você se lança e aquilo que você acredita. Muitas vezes você não pode acreditar, mas uma pessoa que está do seu lado, ela acredita, e você acha que foi você, mas na verdade não vivendo do modo que Deus quer, mas vivendo do seu modo. E acaba sendo o quê? Enganado. Quantos vícios nós ainda temos que aquilo não foi quebrado da nossa vida? Daí você fala assim: porque Deus quer? Não, porque nós não queremos. Porque quem confia, e vamos pela palavra que nós lemos, quem confia automaticamente faz o que? Ele se lança de todo o coração, ele começa a permitir que o Espírito Santo de Deus faça a obra, e após isso nós começamos a ver as veredas sendo endireitadas. O que é isso? Ou seja, nós começamos a ver coisas que nós fazíamos, nós começamos a deixar de fazer. Palavras que nós dizíamos, nós deixamos de falar. Pensamentos que nós tínhamos, nós paramos de ter. Vícios que eram normais nossos, nós começamos a jogar fora porque não faz mais parte desta nova vida. Uma vida de confiança, uma vida de uma entrega, uma vida de uma prostração real. Mas que tudo isso aí tem a ver com aquilo que o Senhor Ele quer fazer, ou Ele está fazendo em nossa vida. Vou usar ali Atos 16 de novo. Paulo e Silas, eles acabaram de ver um demônio de adivinhação sendo expulso. Mas este espírito que estava ali sobre aquela moça sendo usada para negócio, ele foi expulso porque havia um propósito ali. E eles entendiam aquele propósito, porque eles tinham que revelar a glória de Deus para que a vida daquele carcereiro e toda a sua família fosse salvo. Muitas vezes nós não vamos entender algumas coisas que Deus vai fazer na nossa vida. Muitas vezes nós não vamos compreender por que nós temos que passar e por que nós temos que ficar calados. Muitas vezes nós não vamos compreender porque nós estamos tomando tanto, mas tanta pancada. Mas a hora que você se vê no lugar, a hora que você continua com a alegria do Senhor, a hora que a confiança está nele, a hora que você começa a enxergar, você começa a glorificar e ver: Senhor, obrigado, porque isso tinha um propósito, e o propósito aconteceu, e a sua glória foi manifesta. Tudo o que nós vivemos tem um propósito, mas depende de nós lançarmos esta confiança totalmente nele. Quando nós confiamos, nós começamos a enxergar de uma maneira diferente.
E por que disse enxergar? Porque conforme ali o livro de Provérbios, ele é muito claro naquilo que nós lemos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Muitas pessoas acham que idade ou experiência pode gerar sabedoria. Eu vou falar e vou afirmar para vocês: nem sempre. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que estão presas numa tradição que foram ensinadas por homens e não na sabedoria que vem de Deus. Tem muitas pessoas que são presas, e eu volto a dizer, pela religião, que gerou uma religiosidade que os prendeu a uma falsa fé, e essa fé está aprisionando a confiança desta pessoa de se lançar totalmente em Deus. Então, quando essa pessoa ela não consegue enxergar quem realmente ela é, ela não pode enxergar a confiança que ela tem em Deus. Ela não consegue imaginar a profundidade, ela não consegue imaginar a largura, ela não consegue imaginar a dimensão daquilo que Deus pode fazer através dela e na vida dela. Você já parou para pensar em todos os livramentos que Deus te deu até hoje? Pensa aí, todos os livramentos, todos, vai pensar aí, não dá, né? Foram muitos, né? Até aquilo que a gente pensava que não era livramento, é livramento, né? Até aquilo que a gente olhava, não, daí você para, se não fosse Deus, já era, né? O pacote já tinha sido encaminhado e ó, tchau, abracei o paletó de madeira e tô indo, não é assim? Mas Deus cuidou. Por que Deus cuidou? Porque para cada um Deus tem um propósito. E diante disso Ele estava querendo o que? Nos ensinar. Nos ensinar ao quê? A confiar inteiramente nele. Quando nós lançamos esta confiança nele, nós começamos não só a viver milagres, mas nós começamos a viver a vontade dele neste tempo. Os nossos olhos começam a ser abertos para aquilo que nós temos que fazer. Muitas vezes nós achamos que é o seguinte: fazer as coisas para Deus é só estar vindo para o culto. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Quantas vezes você perguntou se antes do culto este lugar é limpo? Quantas vezes você perguntou se antes do culto essas cadeiras são higienizadas com álcool? Quantas vezes você perguntou se antes do culto alguma coisa acontece ou precisa de algum tipo de preparação para nós termos aqui o culto? Perceba, tudo isso é feito todos os dias que tem culto. O que é isso? Não é só a confiança, mas é saber que assim, eu posso fazer mais. E por que não estou fazendo? Será que realmente eu confio? Ou minha confiança está limitada simplesmente a, sei lá, um dia de culto? Volto lá, Paulo e Silas, eles não ficavam presos a isso. Sabe por quê? Porque eles entregaram a vida deles. Eles entregaram totalmente. E é tão maravilhoso lembrar de Paulo, por quê? Porque quando ele entregou a vida para Jesus, que ele teve um encontro com Jesus, ele deixou de ser aquele que era ordenado por Roma para aprisionar estas pessoas, a mando dos sacerdotes judeus, para poder, quando precisasse, ele fazer tendas para vender para o seu sustento. Olha que sobrenatural. Mas ele não tinha tudo que ele queria, então ele tinha tudo que ele queria. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, ele começou a adquirir tudo que ele precisava. E quando ele teve essa visão, esses olhos dele foram abertos. Tudo mudou, tudo foi transformado. A confiança dele mudou, porque assim, ele conhecia a palavra. Aqui nós não estamos falando simplesmente de conhecer a palavra, nós estamos falando de ter um entendimento de quem é Deus e daquilo que nós podemos fazer nele. Você sabe que uma oração sua pode transformar o lugar onde você está? Mas é
já duvidou, já era, perdeu. É assim que funciona no reino espiritual. Ou você crê, ou você não crê. Deus, Ele não age na dúvida, e Ele não te dá a oportunidade de uma segunda chance para você crer. Você já disse, você já sentenciou. Então, se é para se esforçar, se esforce para crer. Não se esforce para duvidar. Porque quantas vezes a gente... É uma coisa impressionante, né? A gente se esforça para duvidar. Será? Ele? Ela? Ah, não tem mais jeito. Se esforça ao contrário, eu creio. Vai, mas não tem possibilidade. Tem. Vai acontecer, vai se converter. Ah, mas olha, isso aqui não vai crescer. Vai crescer sim. Pare de limitar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Tira esta roupagem antiga que colocaram sobre a sua vida de descrença, de não conhecer quem você é. E começa a lançar sua confiança em Deus, e começa a lançar as palavras que Ele tem gerado dentro de você. Se o Senhor Ele te gerou por um propósito. Enxergue o propósito de Deus na sua vida. Mas sabe o que é mais fácil? Arrumar desculpas para não fazer. E qual é a maior desculpa? Se está frio é porque está frio. Se está quente é porque está quente. Se chegou tarde, é porque eu não quero chegar atrasado. Se chegou cedo, é porque eu não quero chegar muito cedo. Se anoiteceu, é porque está escuro. Se é de manhã, é porque está muito claro. Você reparou que nós somos craques nisso, não? Mas convida para uma festa. Não tem noite, não tem dia, não tem hora, não tem momento, não tem frio, não tem calor, não tem nada. E fica alguém doente na nossa casa. É de madrugada a gente levanta, tem que socorrer. Não é isso? Tem que correr. Mas e na hora de buscar, quem tem que buscar? Por que nós não confiamos? Porque nós estamos lançando a nossa fé em lugar errado. Porque nós estamos lançando a nossa confiança em outros lugares. Porque em vez de nós lançarmos totalmente naquele que pode, nós estamos lançando na força do nosso braço e naquilo que o nosso intelecto está dizendo. Isso funciona? Não! Você pode até achar que por um momento vai acontecer, mas chega uma hora que você se frustra, você se cansa, você fica exausto e você não vê nada acontecendo. Sabe por quê? Porque é o Senhor que é a nossa força, é Ele que é a nossa fortaleza. E como diz no Salmo 23, no versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu quero pegar esse versículo. Aleluia, Espírito Santo, glória a Deus. Se Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, por que estamos preocupados? Por que a gente quer ficar fazendo hora extra? Por que a gente inventa situações para não estar na presença dEle? Porque a gente gera situações para não buscar a face do Senhor. Porque a gente cria ambientes para poder dizer que não estamos preparados. Não é o que está escrito, não é o que nós cremos. Se o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Nada. Mas a conta, nada nos faltará, nem dinheiro. Mas está frio, a saúde, a sinusite, a garganta, o resfriado, nada nos faltará, nem a saúde. Mas você não sabe a dor que eu estava sentindo, nada nos
faltará a cura. Ah, mas você não sabe como estava a minha cabeça quando estava ali, chegou próximo ali do culto. Nada nos faltará. A libertação. Se nada nos faltará, então Ele já nos deu ferramentas suficientes para nós não negligenciarmos a Sua palavra e lançarmos totalmente a nossa confiança nele. Assumirmos aquilo que Ele tem para nós. Qual foi a oração que nós fizemos aqui? Qual foi o ato profético que nós fizemos? Quando o pastor Laércio, ele abriu a voz dele, abriu a boca dele para poder falar. Você creu? Você creu? Peraí. Acho que é o som, eu não ouvi. Peraí. Você creu? Peraí, eu acho que... Deixa eu baixar mais um pouco. Você creu? Sim. Ah, tá. Peraí, então era o som. Deixa eu botar aqui. Era o som. Você reparou como é mais difícil? Agora, se o seu time marca o gol, o que você grita? Tô. Gol! Na hora de falar assim, você creu? Assim, ó. Assim, não é, né? Não. Não sai nem som. Mas você vai saber. Né? Aí sai a vibração do corpo. Não sai nem o som da boca. Sai a vibração. Você reparou a diferença? E sabe o que é isso? Adoração. Adoração, sim. Da mesma maneira, Deus quer esse tipo de adoração nossa. É dessa mesma intensidade. É nessa mesma busca que Ele quer. Ele não está preocupado com outras coisas. Ele já liberou a palavra sobre a sua vida. Ele só está interessado que você creia nessa palavra e comece a viver essa palavra. Se você viver essa palavra, tudo vai ser transformado dentro de você. Tudo. Porque, como diz no Salmo 23, nada te faltará. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso, porque nós acabamos perdendo algo que, eu digo nessa geração, ou em algumas, acho que geração passada, de alguns anos para cá, está se perdendo. Sabe o que? Não temos mais, ou está se perdendo o temor ao Senhor. Você pode perceber, quando fala de Deus, o que está acontecendo? Quando fala da presença de Deus, o que está acontecendo? Ah, tá, não é? Como nós estamos nos comportando diante de Deus? Tá. Como nós estamos nos comportando quando nós estamos falando, vou buscar, vou adorar, vou orar? A gente está da mesma maneira quando a gente pega, coloca a TV, liga lá o controle e vai assistir uma série. Ah, tá bom. Próximo capítulo. Não é? Por quê? Temor. E quando nós entendemos confiança, nós temos que entender temor. Temor é tremer diante de Deus mesmo. E não é brincadeira não, irmãos. É realmente lançar a nossa confiança a ponto de saber que Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso advogado. Ele é o que guerreia por nós. É Ele que estabelece reis. É Ele que derruba reis. É Ele que conquista territórios. E é Ele que dissipa exércitos. Este temor nós temos que ter. Porque muitos não têm. Mas se nós confiarmos, Ele continua fazendo isso sim. Hoje há um entendimento disso. Isso se chama uma batalha, uma guerra espiritual. Ele pode tirar qualquer coisa do seu caminho. Ele pode abrir porta onde não há. Ele pode fazer com que as coisas aconteçam e prédios e edifícios sejam arrancados só para poder mostrar que você está naquele lugar, para a glória dele se manifesta. Ele faz, continua fazendo. Mas nós temos que confiar. Nós temos que lançar-nos totalmente a Ele. E muitas vezes nós não estamos confiando.
Nós não estamos crendo e temendo e tremendo diante da sua presença. Nós simplesmente estamos continuando, ou melhor, estamos caminhando, não com uma fé em confiança sobrenatural, mas simplesmente estamos confiando por uma fé natural. Mas isso pode mudar hoje. Isso precisa mudar hoje. Você tem que parar de olhar aquele conceito que um dia te ensinaram e começar a olhar o conceito daquilo que a palavra de Deus nos diz. O Senhor, Ele está te ensinando, o Senhor está te mostrando, mas o Senhor quer que você use estas ferramentas, Ele quer que use estas armas que Ele está te dando. E não é armas que você vai olhar e fala, nossa, é igual Star Wars, um sabre, né? Vai pegar, vai lá, uma espada, um arco. Não, são armas espirituais. E uma das armas espirituais foi aquilo que nós acabamos de usar aqui. Nós agimos e falamos uma palavra profética. E esta palavra profética, ela tem uma dimensão espiritual gigantesca. Quando nós lançamos, através de uma quinta-feira profética, uma palavra profética, nós começamos a dimensionar o senhorio do Senhor, aonde ainda os nossos olhos não estão vendo, mas a palavra está chegando lá. Se você crê na cura de uma pessoa, profetize a cura dessa pessoa. Se você crê na salvação dessa pessoa, profetize a salvação dessa pessoa. Se você crê na restauração de uma família, profetize a restauração desta família. Mas não olhe para você, mas e eu? Esqueça de você, porque quando Deus te ordena a fazer, Ele cuida de tudo por você. Não limite por olhar e achar que nós somos aquela última bolachinha do saquinho. Você não é, porque você é a menina dos olhos de Deus. Você é uma pessoa preciosa demais para se achar dessa maneira. Você é único. Você é mais do que aquilo que muitas pessoas dizem que você é. Então pare de se desvalorizar. Pare de achar que você é somente aquilo ali que as pessoas dizem. Coloque um ponto final nisso. E deixe o Senhor te mostrar quem realmente você é. E Deus não olha por idade. Ele olha por entrega. Ele olha por confiança. E esta confiança Ele nos dá para nós conseguirmos combater tudo aquilo que vem contra nós. Como Ele diz na sua palavra: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, lance toda a sua confiança no Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando nós nos sujeitamos, quando nós confiamos, irmãos, pode vir oração contrária, obra de macumbaria, obra de feitiçaria, qualquer tipo de coisa. Tudo já está por terra em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você tem conhecimento disso. Mas por que tem algumas coisas que eu ainda estou vivendo? Porque você não quebrou da sua vida. Simples. Só você orar. Senhor, se é algo que está vendo na sua vida, exemplo, você pode perceber que tem famílias que é assim. Famílias que pai e mãe estão ali morando junto, mas você começa a ver que os filhos se casam, daqui a pouco um se separa, daqui a pouco outro se separa, outro se separa, para. Coloca um ponto final na sua vida, repreende e expulsa isso, joga fora, acabou. Encerra na sua geração e ponto final, joga fora. É simples assim, não tem que ficar inventando muito, não precisa inventar a roda, a palavra já está aqui. Não precisa ficar querendo criar situações, a palavra já foi dita. Então quebra, coloca um ponto final e deixa Deus escrever uma nova história sobre a sua vida. Muitas vezes nós aceitamos coisas de lá do passado e falamos, não, mas vovó vivia assim, mamãe vivia assim, mas eu estou vivendo assim, os meus filhos vão viver assim. Misericórdia, pelo amor de Deus, coloca um ponto final, joga fora, arranca fora tudo isso aí, porque o que Deus tem para você é novo. São coisas preciosas demais para você poder viver debaixo dessa maldição.
Joga fora. Você não precisa passar e viver mais isso. Joga fora. Quando nós lançamos a confiança no Senhor, tudo aquilo que foi lançado sobre nós, tudo aquilo que foi jogado sobre nós temos autoridade para repreender e jogar fora isso daí. Joga fora hoje. E que a partir de hoje não tenha mais nada que impeça da glória de Deus ser manifesta na sua vida. Para com esse negócio de, ai, mas eu disse, ai, mas eu prometi, mas eu falei, pelo amor de Deus, coloca um ponto final. O Senhor, Ele te deu uma palavra. Se o Senhor é o seu pastor, se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. E se nós lançarmos toda a confiança nele, Ele endireitará as nossas veredas. Ele nos colocará no prumo de um caminho aonde não vamos precisar nos esforçar para poder quebrar. Nós vamos sim persistir, mas a palavra já foi liberada. Nós só vamos usar a palavra que Ele nos deu para continuar fazendo. Nós não vamos precisar ficar querendo criar situações ou inventar. Nós só vamos usar a palavra. E através dessa palavra, tudo ser quebrado e destruído para a glória do Senhor. E quando nós afastamos todo este mal, ou seja, tudo aquilo que jogaram, lançaram, ou que veio sobre a nossa vida, quando nós lançamos fora, pode perceber, parece que já saiu um peso. Por quê? Quantos anos carregando toda aquela mesma situação? Parecia aquele... Quando eu era novo, então tinha em torno de 16, 17 anos, nós gostávamos muito de pegar o trem que ia para Santos. Existia trem para Santos, viu? Para vocês que não sabem. A gente pegava, a gente chegava lá e eu via assim, colocava uma barraca, né? Para você colocar a barraca, aí você colocava a mochila que tinha a barraca, você fazia assim, né? Você entrava nela, né? Você entrava nela, pegava e fazia assim, ó. E jogava, e você andava assim, ó. Não tinha como, se você andasse assim, você caía para trás. Então você tinha que andar por quê? Por causa do peso. Quantas pessoas estão assim espirituais? Carregando o peso que não é seu. Carregando uma responsabilidade que não é sua. Só porque alguém disse que você era responsável por aquilo. Me fala, onde está escrito? Se Jesus, Ele levou sobre si todas estas iniquidades e disse, olha, a partir de hoje eu quero te dar um fardo que é leve e um jugo que é suave. Você não precisa mais estar carregando isso. Você pode colocar um ponto final nisso e ver a glória de Deus sendo manifesta. Você não precisa mais ficar carregando isso aqui, ó, aonde te gera preocupação. Você pode lançar fora e começar a viver o novo de Deus. Que quando nós lançamos todo este mal fora, lá, a hora que nós vemos lá no finalzinho do versículo que nós lemos, ele fala, e a partir daí você vai entender o que é ter uma saúde mental e espiritual. Porque o que muitas vezes as pessoas se perdem é nisso, né? Começam a entrar em ativismos dentro da igreja e esquecem de buscar a presença da glória de Deus. Começam a falar tanto de Deus que acabam esquecendo de ter um relacionamento com Ele. Começam a falar tanto de histórias que acabam esquecendo de ter um tempo de intimidade, de proximidade com Ele. Hoje, vamos pegar só o dia de hoje. Quanto tempo você dedicou em oração, só você e Ele? Pense, não precisa falar. Sabe por quê? Porque primeiro, Deus não julga através disso. Ele já esquadrinha o nosso coração, Ele já sabe. Então não precisa ficar expondo nada, Ele já sabe. Ai, mas eu vou esconder, vou falar para fulano de tal, isso porque... esquece, Ele já viu. Acabou. Dele não se esconde nada. Ele já está vendo tudo. Então, se Ele está vendo, perceba, nós que muitas vezes não estamos compreendendo isso. Para que mentir? Para que esconder? Para que dizer coisas que nós não estamos vivendo? Por isso que a confiança tem que estar nele totalmente. E quando nós confiamos totalmente, nós começamos a ver
a vontade dele sendo manifesta. Lembra que eu falei para os irmãos? Muitas vezes, Deus ele usa métodos para nos parar. E por que eu tive que ficar 1 ano de cama? Por que eu tive que passar por uma cirurgia na coluna? Porque Deus ele não chama, se você tem um chamado e você é um casal, Deus ele pode começar por um, mas na verdade o chamado ele sempre vai se estender para o outro. Ah, mas o outro ele não entende. Então, sempre um tem que começar, sempre um tem que fazer, sempre um tem que deixar com que a glória do Senhor seja manifesta. Então, não deixe com que as situações da vida te coloquem longe desse propósito. O Senhor sim me parou. Parou porque Ele sabia que do modo que estava, algumas coisas não iam funcionar conforme Ele queria. Ele parou. Comigo Ele parou desse jeito. Com cada um Ele parou de uma maneira. Mas por que Ele para? Ele para desistir? Não. Ele para poder te colocar e para poder te apresentar uma nova estratégia. E quando o Senhor faz isso, nós temos que enxergar e ver que se nossa confiança está nele, nada nos tira da presença dele. Nada nos tira. Só nos fortalece para nós caminharmos mais. Porque uma frase eu aprendi e isso eu tenho colocado na minha vida. Juntos nós vamos mais longe. Normalmente sozinhos a gente vai mais rápido, né? Mas juntos nós vamos mais longe. E é isso. O corpo de Cristo é dessa maneira. Não é para ir rápido, é para ir mais longe. Não é para ir conforme eu quero, é para ir no tempo certo e chegar aonde Deus quer para nós. E quando Ele faz isso, algo maravilhoso acontece, algo grandioso se manifesta, porque a nossa fé começa a ser ativada no sobrenatural e o Senhor começa a fazer a cada lugar, em cada lugar onde nós somos, Ele começa a fazer com que a glória dEle seja vista. Então, em nome de Jesus, conforme nós iniciamos o culto, o que parece, o que você acha que é impossível para você? Você ainda acha que é impossível? Hã? É impossível a gente continuar parado, né? Não é isso? Se a gente continuar parado num lugar é impossível, não é? É a mesma coisa aqui, a gente está aqui falando assim, é impossível eu chegar em casa. Lógico, você está sentado, parado, vai ser mesmo, né? Mas a partir do momento que você dá o primeiro passo, o que acontece? Vai ficando mais próximo. Mas o passo tem que ser dado no caminho certo, não é? Senão vai ficar mais longe. Perceba o caminho que você está andando. Perceba para onde Deus está querendo que você vá e para onde você está indo. Se for o mesmo caminho, perfeito. Mas se não for, para agora. Para. Observe a direção. E deixe o Senhor te direcionar para este caminho. Porque Deus não está querendo que você se frustre mais. Ele está querendo te lançar em um lugar, em um ambiente de glória. E quero finalizar dizendo o seguinte. Num dia, num culto, quando nós estávamos fazendo 12 horas de adoração, eu nunca tinha tido essa experiência. Por isso que eu falo, irmãos, anos de evangelho não te dá a condição de se entregar totalmente. Só quando você se entrega totalmente, você entende o que o Senhor está falando. E não fique assustado se pessoas com menos tempo que você confiar mais rápido que você, tá? Não se surpreenda. Porque foi exatamente num culto desse. Eu estava lá, 12 horas de adoração. Acabamos de receber uma ministração. Nós começamos a adorar ao Senhor.
E daí o Espírito Santo de Deus me tomou ali, eu comecei a dançar na presença de Deus. Podemos dançar? Lógico. Se você dançava para o inimigo, você pode dançar para Deus sim, tá? Pode dançar, fica à vontade. E eu comecei a dançar. E de repente, do nada, o Espírito Santo de Deus falou: para, eu vou te levar para um lugar que eu preciso que você veja. E do jeito que eu estava, isso eu estou falando, fazia pouco tempo que eu tinha feito a cirurgia na coluna. Eu simplesmente parei, e do jeito que eu parei, eu caí. Pum, todo mundo ficou assustado. Mas o lugar que eu estava, eu não estava nem um pouco assustado. Parecia que alguém pegou na minha mão e falou assim: vem, entra aqui, quero te mostrar esse lugar. E ele mostrou. Numa parte, parecia ali um trono, e só estava aparecendo uma partinha de tão claro que era o lugar. E eu entrei naquele lugar, e eu olhava assim para os lugares, e via algumas poucas pessoas naquele lugar, orando. E o Senhor falou: é este lugar que eu quero que os meus filhos estejam. Senhor, que lugar é esse? Essa daqui é a sala do trono. Eu falei: Senhor, que coisa maravilhosa. Este é o lugar que eu quero que eles estejam. Este é o lugar que eu almejo que eles busquem. Porque uma vez que você está aqui, diante deste lugar, você não quer estar em outro lugar. E ele disse ainda para mim, ele falou: agora eu vou colocar algo em sua mão, vai lá e entrega para fulano de tal e fulano de tal. Eu fui lá e entreguei. A hora que eu voltei, eu entreguei e pum, caí de novo. Daí ficou lá, ele ficou conversando comigo. E a hora que eu voltei, eu levantei e falei: já deve estar. Isso era em torno mais ou menos de 10h30 da manhã. A hora que terminou a ministração, que nós começamos, eu falei: já deve ser na hora do almoço, né? Então vou pegar lá, vou almoçar. Daí chegou alguns irmãos, olhou assim para mim e falou assim: olha, você está achando que horas são? Eu falei: deve ser meio-dia e pouco. Ele falou: não, são 4 horas da tarde. Você ficou dançando por mais de 3 horas. E você ficou lá por mais e mais e mais horas. Eu falei: Senhor, obrigado. Por que Deus pediu para eu poder contar isso? Porque eu já tinha anos de conversão. Mas eu não tinha deixado Deus tomar o controle total. Eu achava que tinha que ser do jeito que eu tinha aprendido. Mas Ele falou: não é do seu jeito, é do meu jeito. Não é do modo que você acha, é do modo que eu quero. E a hora que Deus fez eu aprender a perder o controle. Ou seja, Senhor, faça o que o Senhor tem a fazer. A partir dali Ele começou a fazer. Mas eu vou falar, irmãos, bagunça tudo a nossa cabeça. Sabe por quê? Porque Ele faz você repensar do modo que está escrito e não do modo que você quer. Ele faz você começar a viver coisas que você acha que sabia, daí Ele começa a te revelar coisas que realmente são. Ele faz começar a viver milagres que muitas vezes você falava: mas isso só acontece ou só aconteceu no tempo de Jesus. Ele faz você viver e falar assim: isso acontece ainda hoje. Sabe para quê? Para poder dizer: Ele continua vivo hoje, e o mesmo milagre, as mesmas maravilhas, o mesmo poder que era revelado lá, é revelado hoje também. Então permita confiar inteiramente no Senhor e viver tudo o que Ele tem para a sua vida a partir de hoje. Amém? Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Xanalavassuri cantalamas, redalavassuri anderei ondolamas, norecamalavandorei andei landas. Chore mandala vasso ereandas, viloro como lavandere andeiola, sonho e andarando, nere vandale kio, sure lavanda. Sim, Senhor, lava-nos com teu sangue. Purifica-nos, Pai. Derrama o teu azeite, Senhor, e faça com que a sua glória venha. Somos teus, ó Senhor,
E a nossa confiança está em Ti, Pai. Mesmo diante das situações, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante da dúvida, da incredulidade e da religiosidade, é o Senhor que tem nos mantido em pé e tem nos feito crer. Então, Pai, diante disso, faça, Senhor, conforme o Senhor disse, Pai, aquilo, Senhor, que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não chegou ao coração do homem, Pai. Então manifeste o seu querer, manifeste a sua graça, manifeste a sua glória, Pai. Que venha o seu reino, toma-nos, Pai, com unção, com poder, com graça e com glória. Que nesta noite nós possamos lançar toda a nossa confiança em Ti, em crer, Pai. Não há nada impossível, Senhor. Tudo é possível ao que crê. Então nós lançamos, Pai, nossa confiança em Ti. Nós lançamos tudo diante do Seu altar, Pai. Nós lançamos tudo diante de Ti para que a Sua graça e a Sua glória, Pai, sejam manifestos. Então, em nome de Jesus, nesta autoridade, Pai, que caiam agora as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos, que caia agora toda a opressão das trevas, em nome de Jesus. Que caia agora, Pai, todo tipo, Senhor querido, todo tipo de engodo de Satanás agora nestas mentes. Destrua agora, Pai, uma a uma, em nome de Jesus. Uma a uma, Pai, em nome de Jesus. E desfaça todas as cadeias, grilhões, algemas e amarras. E que os Teus filhos vejam aquilo que o Senhor, Pai, tem preparado para cada um deles neste tempo. Que vocês recebam em nome de Jesus. Se é a cura, receba a cura. Se é a libertação, receba a libertação. Se é a salvação, receba a salvação. Se é a presença da glória do Senhor, receba a presença da glória do Senhor. Se é o renovo de dons, receba em nome de Jesus. Para que a graça e a glória de Deus Pai seja manifesta em tudo aquilo que você fizer e em tudo que você colocar as mãos. Oh Senhor, aleluia. Cheira canta la mandara vassuri andara ramas. Que estas mãos produzam, Senhor, a ponto de todos começarem a ser, Senhor, impactados pela Sua presença. Que aquilo que os Seus filhos forem fazer, Senhor, seja o fruto da presença da Sua glória, Pai. E que todos fiquem impactados diante, Senhor, a manifestação do Seu poder, Pai. Cada um, Senhor, no seu chamado, cada um no seu dom, cada um naquilo que o Senhor os preparou, os chamou e os deu, Senhor. Em nome de Jesus, livra-os do mal, livra-os da tentação, livra-os de todo tipo, Pai, mas todo tipo de ataque do inimigo que antes, Senhor, eles sejam revestidos com a armadura de Deus completa, com as armas, Pai, da nossa milícia, eles usem a autoridade do nome de Jesus, Pai, e que a Sua presença, a Sua graça, a Sua glória sejam manifestos, pois, Senhor, nós lançamos toda a nossa confiança em Ti. E a nossa confiança permanece em Ti, porque nós cremos que fiel é o Senhor que prometeu, Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Coloca rapidamente sua mão no coração. Você que pode, coloca rapidamente. Aleluia. Aleluia. Colocou? Senhor, assim como o Senhor me deu essa direção, Espírito Santo de Deus, retira toda essa preocupação, Senhor, desses corações. Retira toda a ansiedade. Retira a ansiedade, Pai, dessa mulher que está querendo, Senhor, ser liberta, Senhor. Tira a ansiedade, Pai, desta mãe que não consegue olhar e enxergar o filho naquela situação. Tira a ansiedade, Pai, deste pai que não está conseguindo entender por que, Senhor, os teus filhos estão dessa maneira. Tira, Senhor querido, a ansiedade, Pai, deste coração que muitas vezes está querendo buscar a presença da Sua glória, mas não está entendendo o que está acontecendo. Tira, Senhor, esta preocupação e que agora eles descansem em Ti, Jesus. Que este bálsamo venha para cada um dos Teus filhos e que eles descansem em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Receba aí. Aleluia.
Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu falar mais uma vez isso, eu não sei porque eu estou tendo que repetir isso. Pare de acreditar naquilo que as pessoas disseram que você é. Comece a acreditar naquilo que o Senhor Ele está dizendo de você. Ele te chamou para algo muito grande. Entenda, algo grande não como muita coisa, mas algo grande como uma obediência a um propósito. Um homem na Bíblia foi chamado só para uma coisa, depois a gente nunca mais ouviu falar dele. Só foi para orar pelo apóstolo Paulo. E foi a coisa maior. Porque o que Paulo fez pela igreja e pelo nome de Jesus foi algo gigantesco. Não olhe a proporção, mas olhe a obediência. Só faça o que o Senhor te chamou para fazer. Não se preocupe com o restante. O restante, Ele toma conta. Amém? Deus abençoe. Que as palmas louvem e exaltem o nome do Senhor.